Ouça, atenda, escuta, obedece o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ajudar vocês a encontrar o caminho da salvação. Mas se vocês enfiar pastor no meio de vocês, se vocês lerem como a apostasia lê a palavra, vocês esqueçam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não faz parte da apostasia. O Espírito Santo não faz parte de anticristo. Ou vocês querem o Espírito Santo, ou vocês ficam com a apostasia e o anticristo. Porque se vocês saírem da apostasia e vocês trouxerem o costume da apostasia para a casa de vocês, a forma de ler a palavra na apostasia, um pastor para a casa de vocês, então vocês trouxeram a apostasia junto. Vocês trouxeram o anticristo junto. E o Espírito Santo não vai se misturar com o anticristo. Não vai se misturar com a apostasia. Vocês escolhem ou o Espírito Santo e a leitura correta da palavra, ou o anticristo e a apostasia, e os pastores de vocês. E o Espírito Santo não tem parte com vocês. O Espírito Santo não tem parte com vocês. E quando vocês abrirem as suas bocas para dizerem que vocês são de Deus, vocês não estão enganados. Quem é o Deus que vocês estão falando que são? O anjo caído, Lúcifer, é o Deus de vocês, que leem a palavra da forma que a apostasia lê. Esse é o espírito do erro. Esse é o espírito do anticristo, que pegou a palavra e cortou em capítulo e versículo, título e subtítulo, para ninguém conseguir entender a palavra. E o anticristo encher os seus prostíbulos de pessoas nesse cativeiro chamado igreja, para viver na dependência dos ministros que Satanás ia levantar para ouvir a palavra através deles. Então é eles que entendem esse cortado capítulo e versículo deles, e a interpretação deles, é eles que entendem, porque Satanás, o anjo caído, fez assim para eles entenderem. É por isso que eles vão para as faculdades de teologia. É por isso que eles vão para para seus cursos de teologia, para aprender com os anjos caídos a forma correta de interpretar a palavra, com texto e contexto e interpretações. Essa é a forma do anticristo ler a palavra. Interpretar a palavra, que não é ler a palavra, é interpretar a palavra. Então a palavra não tem interpretação, a palavra não tem contexto, não tem texto. A palavra é uma mensagem, e você recebe no seu coração o entendimento daquela mensagem, que o Espírito Santo lhe faz compreender. O Espírito Santo lhe abre o entendimento. O Espírito Santo lhe abre os seus olhos espirituais, para que assim você compreenda além do que está escrito. E não tem a ver com texto e contexto. E não tem a ver com título. Não tem a ver com interpretações. E não tem a ver com ler a palavra cortada em capítulo e versículo. E não tem a ver com título e subtítulo. Tem a ver com o conhecimento geral. Tem a ver com o conhecimento geral. Tem a ver com entender a mensagem inteira, sem corte. E o Espírito Santo abriu o entendimento e esclarecer do que se trata. O resto é o espírito do erro, da operação do erro, que trouxe as escrituras com essas informações, com esses danos e defeitos, porque eles tinham um propósito, montar a apostasia e trazer os seus ungidos, os seus homens de autoridade, para as pessoas se enfiarem nesses prostíbulos chamados igreja, debaixo da autoridade deles, para eles trazerem as pessoas presas, manipuladas e controladas.
pela essa forma deles trazerem a palavra, dizendo para as pessoas que só o ungido entende. Só eles entendem. Isso é uma mentira. O anticristo trouxe essa mentira do ungido, do homem de autoridade, e formou esse ninho de cobra chamado igrejas, essa teia de aranha chamada igrejas, aonde tem aquela aranha gigante, o líder é aquela aranha gigante, e aquele monte de pernas, aonde se divide as igrejas, e aquela aranha gigante no comando de todos. Isso foi Satanás que trouxe essas redes de aranha chamada igreja, esses covios, aonde trazia as pessoas presas, manipuladas e controladas, aonde eles dizem que a Bíblia tem o poder de manipular e controlar as pessoas e deixarem as pessoas dóceis, para que as pessoas não fiquem enfurecidas, enraivecidas, não fiquem revoltadas, não se levante com um espírito de revolta. Aí eles trazem essa forma dócil e branda de acalmar os ânimos pela Bíblia, que eles enfiaram na religião com o único propósito: tornar as pessoas dóceis. As pessoas são igual animais, aonde eles tornaram elas mansas. Então eles usaram a Bíblia, que não é escritura sagrada, da forma que quiseram, é Bíblia. Eles trouxeram a Bíblia para amansar as pessoas, para acalmar elas, para lesar elas, para extorquir elas, manipular e controlar elas e dominar elas. Foi para isso que eles trouxeram a Bíblia dessa forma. Foi para isso que eles trouxeram a religião e a Bíblia dessa forma, para tomar o domínio, para tomar o controle, para tomar o poder, para dominar, para controlar, para manipular, e as pessoas se tornarem mansas, calmas, para acalmar o povo, amansar o povo. Esse é o intuito da religião, esse é o intuito da Bíblia. O Espírito Santo pode até falar daquele livro, daquele filme, que o homem tem a Bíblia dentro. Como que aquele outro homem corria desesperado atrás da Bíblia. E ele queria, porque ele sabia o poder de manipulação, o poder de controlar que ele ia ter através da Bíblia, levando como uma religião para dominar as pessoas, manipular e controlar. Então a religião é uma condição de manipular, dominar e controlar as pessoas através da Bíblia. Mas não toda religião tem a Bíblia, mas as que têm a Bíblia é pela Bíblia. As que não têm a Bíblia tem outra forma, mas o meio, o processo, o que eles querem é o mesmo propósito, o poder de manipular, dominar e controlar e subjugar aqueles os quais não têm conhecimento e está debaixo do conhecimento e da autoridade daquele que tem. Então, quando eles vieram para o cristianismo, que eles fizeram a Bíblia, foi o mesmo propósito: colocar alguém de autoridade, alguém de conhecimento, e os outros, desprovidos de conhecimento, a massa de manobra, se submeter debaixo da mão daquele de autoridade,
da mão daquele de poder e conhecimento. E assim, todos serem manipulados, serem controlados, serem subjugados e serem lesados pelo conhecimento daquele que tem o poder. É por isso que eles dizem, conhecimento é poder. Lógico, quem tem o conhecimento manda, quem tem o conhecimento domina, quem tem o conhecimento controla. Quem tem o conhecimento mantém sujeito quem ele quer sujeitar. Mas o Espírito Santo, que não tem massa de manobra, não tem sujeição, não tem manipulação, não tem controlar, não tem dominar, não tem sujeitar. É a liberdade para falar. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Isso que o Espírito Santo falou é a Bíblia. É a Bíblia que eles fizeram a palavra do Eterno. Esse controle, esse domínio, essa forma de manipular, controlar e dominar. Pegando as Escrituras, pegando a Bíblia, partindo de capítulo e versículo, título e subtítulo, e dizendo, não é para qualquer um entender, não é para qualquer um entender, é aquele que é ungido, é aquele que tem o chamado, é aquele que tem poder e autoridade, é aquele que fez faculdade, é aquele que fez teologia, é aquele que tem o diploma, é aquele que se capacitou pela faculdade de teologia, pelo curso de teologia, é aquele que tem o diploma na parede. Mas o Espírito Santo diz, é a Bíblia, as Escrituras, não é a Bíblia. As Escrituras é a forma correta de ler. As Escrituras é a forma correta de ler, a forma correta de entender. E tem quem abre o entendimento, tem quem abre a palavra, tem quem dá a revelação, o Espírito Santo, e a forma correta, sem capítulo, sem versículo, sem título, sem subtítulo. Lê o livro inteiro, um conhecimento geral do livro, um conhecimento geral da história. E o Espírito Santo é quem vem abrir a palavra de entendimento, mas tem que obedecer. Para receber o Espírito Santo, tem que começar pela obediência. Começa a ler a palavra da forma correta, começa a ler as escrituras da forma correta. Obedece, porque já tem a compreensão quando começa a ler da forma correta. Já começa a compreender, já começa a entender, lendo da forma correta, já começa a compreender, já começa a entender, então começa a obedecer, e o Espírito Santo vem para realizar a obra da salvação. É isso que o Espírito Santo tem para dizer nessa tarde. É isso que o Espírito Santo tem para dizer nessa tarde, para vocês a partir de hoje não estarem mais enganados com a religião e o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a verdade. Essa é a verdade, dita pelo Espírito Santo. Se você acreditar, é a verdade. Se você não acreditar, é a verdade. Não vai deixar de ser a verdade porque você não acreditou. Não vai deixar de ser a verdade porque você desacreditou. É o Espírito Santo, é o Eterno, é o Poderoso, é o Criador, é o dono do mundo, é o dono do universo, é o Criador do céu e da terra. E você, quem é? Então não duvide.
Queira ser agraciado pelo Espírito Santo, ou você será condenado pelas suas próprias palavras.